Na oração que Jesus nos ensinou, nós sempre clamamos: venha o teu reino. Vamos dizer juntos? Venha o teu reino. Nós iniciamos janeiro trabalhando com esta série, o reino de Deus contado em parábolas, ou o reino contado em parábolas. E nós vamos dar sequência até esse mês de fevereiro com essa temática, o reino compartilhado, contado em parábolas. Nós falamos sobre a parábola do semeador, que tem algumas formas de o coração responder à palavra, à semente que foi lançada. Foi trabalhado também aqui sobre a parábola da semente que cresce sozinha, falando sobre uma fé sobrenatural. Também se tratou da parábola da grande pérola e do tesouro escondido, mencionando que a redescoberta ou a descoberta redefine prioridade. Se você descobriu o tesouro, se você descobriu a grande pérola, isto vai definir as suas prioridades. E na semana passada foi tratado na parábola do grão de mostarda. Pequenos começos, grandes resultados. Hoje eu quero convidar você a abrir a Bíblia, ou seu smartphone, seu tablet, no texto de Mateus 25, 14 a 30. Depois você vai acompanhar, mas ouça esta palavra. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queremos pedir ao Senhor que Tu estejas sussurrando pelo Teu Espírito, o qual acabamos de invocar. Vem sobre este lugar, Espírito Santo, e trabalha o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para compreender o Teu recado. E que não haja impedimento de qualquer outra origem e fonte. E que a presença do Senhor seja manifesta entre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gostei, desde menino, de assistir os filmes de Jesus. Eu creio que a maioria deles eu já assisti. E aqui a gente vê Jesus assentado de uma forma muito gostosa. E quando você vai para Israel, você sabe desse lugar onde ele estava contando, compartilhando. E ele conta muitas histórias. Ele era um contador de histórias e, de alguma forma, trazer a atenção cativa dos seus ouvintes. E uma das formas de contar histórias era através das parábolas. As parábolas são histórias curtas, né? São parábolas, aquelas contos simples e também simbólicos que são usados para ensinar uma verdade profunda por meio de situação do dia a dia. E foi assim que Jesus contou esta parábola. Jesus, quando contou esta parábola, estava na sua última semana, perto da sua morte. E interessante
que eles estavam no Monte das Oliveiras, conforme vocês puderam ver ali, e foi contada dentro do sermão profético de Jesus. Lá no Mateus 24 e 25 tem um sermão muito contundente sobre o fim dos tempos. Agora, Jesus está respondendo uma pergunta quando ele conta essa parábola. Eles perguntaram: qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Está lá em Mateus 24, 13. E Jesus, então, com esta parábola dos talentos, ele ensina como viver nesse intervalo da ausência dele, indo para o Pai, até o retorno dele. Como que esse Senhor que deixou os seus servos com talentos, com bens, como eles devem se comportar. Então, na verdade, os discípulos tinham uma expectativa muito imediata do reino de Deus. Jesus vai voltar logo, ele foi ali e já volta. E até hoje Jesus não voltou, está para voltar. Havia um risco, então, e Jesus estava prevendo isso, de passividade dos discípulos. Já que ele vai voltar, vão ficar tranquilo. E havia um risco de comodidade dos discípulos, ou até medo durante esse período de espera. Então, Jesus corrige isto, dizendo: enquanto eu não volto, vocês não devem apenas esperar, vocês devem administrar. Então, uma parábola que fala sobre mordomia. A palavra mordomia é uma palavra que a gente usa muito no meio evangélico para falar de gestão. E tem um curso que nós tratamos na igreja que chama Crown Finanças, e ele fala dos princípios de mordomia, de gestão financeira na sua vida. E o princípio desse curso é o seguinte: você não é dono de nada, você simplesmente é um gestor, você é um mordomo daquilo que Deus te confiou. Então esta parábola é uma parábola de mordomia. Quando ele fala de talento, parábola dos talentos, nós podemos entender como o talento originalmente uma unidade de peso e uma unidade também de valor monetário. No texto aqui fala dos bens, inclusive ele menciona dinheiro, que o Senhor confiou aos seus 3 servos. Um ele confiou 5, a outro, e a outro, vocês estão comigo? Um ele confiou, o outro, e o outro, 1. E foi e se ausentou, e depois ele vem para fazer o ajuste de contas. Os talentos, neste caso original, foram bens que o Pai, que o Senhor confiou. Porém, nós podemos fazer aplicações quando falamos em talentos, com tudo aquilo que Deus, por sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele confia, Ele coloca em suas mãos, esperando da sua parte, da minha parte, fidelidade. Exemplos, por exemplo, a graça recebida. Em Cristo Jesus eu fui chamado. Em Cristo Jesus eu e você fomos salvos. E nós fomos incluídos no reino. Isso é um grande valor. Isso foi um presente que o Senhor te deu. Segunda coisa, segundo exemplo, os dons e capacidades que Deus deu a todos nós. Vocês receberam dons espirituais, e Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você tem pelo menos em Cristo Jesus um dom, e você tem que usar esse dom. Mas também pode ser habilidades e talentos, habilidades naturais que Deus te concedeu. Tem gente que tem jeito para certas coisas, para as artes, para a música. Eu conheço pessoas que nunca entraram numa escola de música e sabem tocar e sabem cantar de forma esplendorosa. Habilidades naturais e também capacidades ministeriais. Então nós podemos entender talentos assim. E também entender talentos como oportunidades e responsabilidades que também foram confiados a você. Exemplo, tempo. Você tem um tempo igual de todo mundo. Você também tem uma certa influência onde você vive, no contexto cultural, social. Você também tem ministérios para exercer. Você tem recursos de todas as montas, não só financeiro, mas recursos de capacidade que Deus te deu. Você tem pessoas que foram confiadas ao seu cuidado. Então nós podemos entender que esta é a preocupação do Senhor. Portanto, o nosso tema hoje é este: prepara hoje o encontro de amanhã. Diga para a pessoa que está ao seu lado: prepara hoje o encontro de amanhã. Eu quero considerar com vocês 3 aspectos sobre este período de espera, de preparo para o encontro com o Senhor Jesus, que se ausentou, mas que voltará. 3 lições. Primeiro, nós recebemos mais do que percebemos. Na verdade, a gente está tão desligado que a gente não imagina o valor que Deus confiou a você, confiou a todos nós. O texto diz que Ele confiou os seus bens.
E aqui vamos esmiuçar um pouquinho mais o valor do talento. O talento era uma medida, e no sentido original do texto, ele correspondia a 34 a 36 quilos de prata. Mas se você fosse na época fazer um cálculo sobre isto, você ia perceber que um talento equivalia a uma moeda romana chamada denário. Então ela equivalia a 6.000 denários. E um denário era o trabalho de uma pessoa normal de um dia. Então quando você vai fazer a apuração, em termos aproximados, um talento equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador comum. 2 talentos equivaleria então a 40 anos de salário de um trabalhador comum. 40 anos de salário de um trabalhador comum. Vamos pensar no nosso salário mínimo. Agora, 5 talentos equivaleria a 100 anos de salário. Então, tanto que recebeu um montante razoável, considerável de dinheiro. E Jesus usa esses números absurdamente altos para mostrar que o Senhor confiou algo gigantesco em suas mãos, aos seus servos. Ele assim o fez. Então, o propósito que Jesus tem é de transmitir àqueles que o ouviam a responsabilidade extrema que Ele depositou em você, a confiança que Ele depositou em você, e também estimulando a sua consciência de que não vai ficar barato. Você tem que prestar contas. Muitos não percebem então esse valor do recurso que está em suas mãos, não se dão conta do potencial. E você precisa discernir, perceber isto. Nós temos aqui então esse alto valor do que foi confiado, mas temos aqui um Senhor soberano que confia e delega. O Senhor desta parábola tem patrimônio, Ele tem recursos, lhe confiou os seus bens. E Ele distribuiu de forma desproporcional, não deu... Dos 10 dividiu por 3 e ficou 1 lá. Ele dividiu 5, 2 e 1. Por que Ele faz isso? Primeiro porque Deus é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser dele. E essa é uma questão muito interessante, porque a gente muitas vezes não entende a soberania divina. E há um profeta que diz assim lá em Ageu 2:8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ele dá para quem Ele quiser. Há um outro princípio que está na parábola dos trabalhadores na vinha, quando diz que um trono da vinha, Ele contratou trabalhadores para trabalhar. Ele contratou gente num dia, um que começou às 5 da manhã, outro que começou às 9, outro que começou ao meio-dia, outro que começou às 5 da tarde. E Ele combinou com cada um desses como que seria o dia. E chegou no final do expediente, Ele pagou igual para todo mundo. O que aconteceu? Aquele que começou às 5 da manhã, mas não é justo? Eu comecei às 5 da manhã, esse cara chegou às 5 da tarde, está ganhando que nem que eu. E o Senhor da parábola diz: mas quanto que eu combinei com você? Isso, então está justo, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Você sabe que isso no meio trabalhista é interessante, né? Porque você nunca está contente se o teu patrão combinou aquilo com você. Se ele quiser pagar mais para o outro, o problema é do patrão. Você fique contente com aquilo que você combinou com o seu patrão e ponto, acabou. Esta é a ideia dessa parábola. Então a soberania divina está implícita aqui, ou explícita. E o apóstolo Paulo, uma vez falando sobre os dons, a igreja de Corinto, porque a igreja era cheia de dons, e de repente ele explica sobre os dons, e ele diz assim, que o Espírito distribui os dons conforme lhe apraz. Ele que tem a portabilidade de todos os dons, então Ele tem a liberdade, liberalidade de fazer como Ele quer. Por isso que um Senhor soberano que confia e delega. O texto diz, confiou. A palavra confiar significa entregar algo a alguém, transferindo responsabilidade, autoridade, e espera de você uma expectativa de fidelidade, que você vai ser fiel com aquilo que você recebeu e você vai apresentar resultado. O texto diz que distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Por isso que um 5, outro 2 e outro 1. Nem todos tinham a mesma capacidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nem todos têm a mesma capacidade. Mas uma coisa é que todos aqui são servos. E a capacidade aqui é uma palavra bonita, pastores. É a mesma palavra de Atos 1:8. Recebereis dunamis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Deus deu esta ideia, habilidade comprovada de lidar com recursos, maturidade proporcional à responsabilidade que recebe, isso é a capacidade de cada um, e o limite que o Deus conhece. A capacidade individual, queridos, é conhecida, é medida e considerada pelo Senhor.
No meio corporativo, quando você trabalha em equipes, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que numa época nós tínhamos num mesmo ambiente 300 pessoas, no turno de manhã, tarde, noite e madrugada. E nós liderávamos a equipe. E os que eram coordenadores dessas equipes sabiam entender cada funcionário que lhe era subordinado. A gente conhecia a capacidade, tanto que isso você às vezes se esconde de querer saber disso. Tem gente que ninguém quer na equipe, de tão ruim que é, de desempenho. Então isto é conhecido entre esses que estão fazendo avaliação. Então o Senhor conhece, por isso que Ele deu capacidades distintas. Ele conhece o seu histórico, o seu padrão de decisões, Ele conhece a sua maturidade, a sua natureza, conhece a sua personalidade, a sua postura interior, como é que são as motivações do seu coração, como é que você tem capacidade de suportar sem colapsar, porque tem gente numa mínima pressão colapsa, entra em parafuso. Aí entra o QE, o coeficiente emocional. Ele conhece a forma de você agir quando você não está sendo supervisionado. Porque tem gente que trabalha só sob supervisão. O chefe saiu e ele relaxa, senta, deita, toma tereré e fica à vontade. É ou não é? Vocês conhecem gente assim? É mera coincidência, mas é o que a gente vê em muitos momentos. Mas Deus conhece os caras assim. E se você tem iniciativa ou não, e assim por diante, Ele sabe. Não tem demérito sermos diferentes uns dos outros e termos capacidades potenciais também diferentes. Você precisa ser o que Deus te chamou para ser. Você é único, você é singular. Nosso filho brincou com a gente essa semana, eu achei muito chato. No dia 29 nasceu nossa netinha. E ele falou que foi registrar. O nome dela a gente sabia que era Melissa. Olha como ele mandou a foto para nós, o nome dela. Falei, Gabriel, você é louco? Melissa com C cedilha, meu. E ele esparramou esse para toda a família. O sogro dele disse, olha, Gabriel, pela minha experiência como avô, mais maduro e experiente, você tem que trocar esse nome. E começou uma discussão no grupo. Depois ele falou, pai, eu ri tanto esse dia, que ele tinha feito isso pela inteligência artificial, e todo mundo caiu na pegadinha dele. Pois bem, mas ele disse, ela é Melissa com C cedilha porque ela é singular. Eu falei, ela vai pegar você daqui a uns dias. Mas nesse aspecto de singularidade, você é singular, você é único. Então, por favor, o que ganhou um talento, talvez o problema dele tenha sido olhar para os outros que ganharam mais do que ele. Porque eu ganhei só 1 e ele ganhou 5 e ele ganhou 2. Será que a gente faz isso? Uma vez eu escutei um pastor africano fazer uma pergunta, o que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? O que vocês acham? Quantos acham que é mais fácil chorar com os que choram? Quantos acham que é mais fácil se alegrar com os que se alegram? E tem muita gente que não acha nada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. É mais fácil chorar com os que choram. Vamos lá, você está no seu ambiente de trabalho e um colega seu recebeu a promoção. Falando, sou tão contente que foi você e não fui eu. É assim que você faz? É nada, é mais fácil chorar com os que choram. Por que não fui eu? A gente fica, por que eu não estou ganhando mais? Ok. Prepare hoje para o encontro de amanhã. Você precisa ter consciência de que aquilo que te foi confiado tem um alto valor e que o Senhor, em sua soberania, confiou a você, considerando a sua capacidade. Em segundo lugar, a gestão. Tem uma coisa aqui que é interessante, que decidimos como administramos. O que tem aqui? Você decidir o que administra, você recebeu 5, o que eu faço com esses 5? Recebeu 2, o que eu faço com esses 2? Você recebeu 1. O texto bíblico diz que aquele que recebeu 5 saiu imediatamente e começou a trabalhar aqueles talentos. E o texto continua, o outro fez do mesmo jeito, mas o que recebeu 1 escondeu, enterrou o talento. Então você tem a capacidade de decidir o que você vai administrar. Você tem a ideia de escolher entre enterrar ou frutificar. Há uma energia nesse que ganhou 5 e nesse que ganhou 2. Do mesmo modo que receberá 2, saiu imediatamente. E a palavra que ganhou significa trabalhou. Ele correu atrás, ele fez negócios, ele produziu, ele ganhou pelo trabalho. Há uma iniciativa, há uma proatividade. Há nesse homem um correr atrás, nesses 2 homens. Normalmente pessoas assim são mais bem sucedidas assim. O carro vai atrás, a pessoa corre, não tem tempo ruim, não fica choramingando e não fica comparando com as pessoas. Essas pessoas fazem acontecer.
Meu irmão, nós estamos no início do ano, você tem uma carreira pela frente. Eu já estou no final de carreira. Mas eu aprendi esses dias que tem um grupo novo aí, eu faço parte desse grupo aqui. Pessoal da Rede Diamante, nós somos NOTE, New Older Living Trend, que significa nova tendência de viver a maturidade. Esse grupo aí não aceita mais rótulo de idoso. Os NOTEs, nós voltamos a estudar, aprender novas tecnologias, fazer cursos, iniciar nova graduação, abrir negócios, empreender, mudar de carreira e transformar antigos sonhos em projetos reais. Nós somos NOTE. Então essa ideia, aposentei, sou idoso. Cara, tem gente que tem 30 anos e já está aposentado, já está morrendo. Nós precisamos ter essa vivacidade de pessoas que entendem e escolhem entre enterrar ou frutificar. Hoje eu fiz uma voltinha na minha horta. Olha que linda está a minha horta. Muito bem, pessoal. Uma coisa importante é, se a gente não desistir, olha como é que pode frutificar. Esse aqui é ocã, ali uma linda abóbora. Olha só esse pé de laranja lima, carregadíssimo. Coisa de Deus, né? Mas e olha só essas pitaias. Então há cuidado, há plantio, tem que ter trabalho. Nada você colhe se você não plantar. Quanto à goiabeira, olha que tamanho dessa goiaba, pessoal. Pela minha mão você já vê, olha aqui, ó, do tamanho da minha mão. Que goiaba linda. Então nós temos aqui várias frutas. Olha esse pé de figo, que coisa mais linda esse figo. Então, é assim. Esse aqui é a minha hortinha com as alfaces. Tudo dá trabalho. Mas se a gente não desistir, não enterrar talento, nós podemos colher. Essa é a goiaba que está aqui, ó. E tem os meus figos. Hoje eu falei para a Néia, eu conversei com a Milena. As mulheres grávidas que estiverem aqui, depois se quiser experimentar, o passarinho já experimentou esse figo, porque está doce, então ele já comeu. Você tem outros figos aqui. As mulheres grávidas que estiverem aqui, que tiver com um figo ou um pedaço da goiaba, lá atrás depois a Milena vai ficar com essa cestinha aqui. Só grávida, não adianta inventar que você ficou grávida hoje, tem que estar grávida mesmo. Mas querido, o que eu queria ensinar é que você tem que escolher entre enterrar ou frutificar. Eu conheci uma pessoa que disse que era fácil pedir mandioca naqueles que plantavam. Aí teve uma pessoa que ele disse o seguinte: quando a pessoa vem pedir mandioca, sabe o que eu entrego para ela? A rama, vai plantar para você ter na próxima. Porque é fácil, né, as pessoas. Então, meu irmão, entra aqui esse princípio da gestão como expressão de fidelidade. Gestão. Ganhou. A ideia não é lucrou no sentido financeiro, mas a palavra do grega é poieu. Poieu, que é um verbo que fala de atividade, de intencionalidade relacional, de agir deliberadamente. Ele ganhou, ele produziu, partiu do que ele recebeu e causou algo. Ele fez acontecer, realizou com responsabilidade. Isso tem a ver com gestão. Os 2 servos, do 5 e do 2, são empreendedores. Não apenas deixaram o dinheiro render, como fez esse um. Eles se envolveram, fizeram acontecer, partiram para cima. Eu achei interessante que eles produziram fruto a partir de uma delegação do Senhor. Mas o servo mau recebeu 1 talento, foi lá e abriu uma cova e escondeu. Enquanto os outros 2, poieu, ganhou os outros talentos, este servo não poieu nada. Ele não ganhou nada. Ele enterrou, ele paralisou, ele preservou sem produzir. O problema dele foi não fazer. Essa parábola de Jesus mexe muito comigo. Eu creio que mexe com os profissionais. Tem que mexer com a sua vida, meu irmão. Lá em casa, tem casas desarrumadas, tem geladeiras sujas, tem coisas desorganizadas na sua casa. Cara, bota em ordem aquele lugar, deixa o lugar bonito. Eu já disse que lixo atrai moscas, mas jardins atraem borboletas. Mas cuidado com as borboletas, que na horta ela traz um monte de praga. Então, a gente tem que fechar onde tem horta com relação às borboletas. Quem é fiel não apenas guarda, ele faz. Note, seja bem-vindos. E por fim, meu querido e minha irmã, nós respondemos pelo resultado. O servo vem, o Senhor vem e faz prestação de contas. O que recebeu 5 ficou todo faceiro. Aqui, meu Senhor, está aqui mais outros 5. Muito bem, servo bom e fiel. E há uma abordagem para ele. Muito legal. Agora, o que recebeu também 2. Aqui mais 2. E o que recebeu 1. Eu fiquei com medo. Sei que o Senhor é muito severo, duro na queda, ser um chefe exigente. Eu sei que alguns falam de mim isso. Eu não tenho nenhum receio disso. Por quê? A gente quer excelência e a gente quer que as pessoas produzam melhor.
E esse daqui ficou alegando: porque o senhor é chato, porque o senhor é duro. E o que aconteceu? Servo mau e negligente. Tira desse homem. E ele perdeu tudo e perdeu a presença. Meu irmão, aqui a gente vê que a prestação de contas é inevitável. Haverá um dia que o Senhor vai requerer das suas mãos tudo que te confiou. O que você fez com a sua família? O que você fez com a sua saúde? O que você fez com os recursos que eu lhe te confiei? O que você fez com seus filhos? A fidelidade é celebrada, mas a negligência ela é exposta. Porque confiaste, está aqui, e o feedback: muito bem, você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Tem gente que fala assim: quando eu tiver carro, eu vou mais participar da atividade da igreja. Mentira, ganha o carro, some da igreja, aí que vai viajar mesmo, passeia, nunca mais vem na igreja. Por isso que às vezes você, não sendo fiel no pouco, você não pode ter muito, porque você não vai ser fiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel também no muito. E ele recebe o reconhecimento do Senhor. Foi elogiado, foi recompensado. Mas o outro, por fim, a negligência dele foi exposta. Servo mau, servo negligente. Saiba que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros. Não é no banco que está falindo aí agora, que está dando um problema na política brasileira, e um monte de coisa escondida debaixo do tapete por causa desse banco. Deus tenha misericórdia. Mas ele usa o medo como desculpa espiritual. Você é ruim, você é mau, você é lento, você é moroso, devagar, relutante, hesitante. É a palavra que ele utiliza, mau e negligente. A palavra negligente significa isso. Haverá um encontro no amanhã. A prestação de contas é inevitável, a fidelidade será celebrada. Prepara hoje o seu encontro de amanhã. Como que a gente fecha? Coloque-se em pé um pouquinho. O Senhor ainda não voltou, mas a confiança dele continua sobre a sua vida, porque ele confiou em suas mãos muitos bens. São de várias aplicações: os dons e talentos, a salvação que você tem, a sua profissão. Deus confiou recursos para você. O que vocês têm feito com isso? Hoje o Espírito te pergunta para te despertar: o que você está fazendo com o que eu te confiei? Talentos enterrados não gritam, não escandalizam, não chamam atenção. Mas para os céus, a omissão sempre fala, sempre grita. Talvez não foi rebeldia sua, talvez não foi medo, talvez foi cansaço, talvez foi acomodação. Mas o Senhor chamou os servos para sobreviverem. Não chamou só para sobreviverem, mas chamou para vocês frutificarem, colher e abençoar. Por isso hoje é dia de decisão. Desenterra o talento que foi confiado a você. Faça o melhor com o que Deus te deu. Produza, frutifique. Se você conhece algo que foi enterrado, hoje é tempo de dizer para o Senhor: eu não quero chegar de mãos vazias. Enquanto cantamos essa canção que diz: os meus dons e talentos são para te servir, fique tranquilo com aquela criança lá que alguém já está preocupado com ela. Essa canção diz: Senhor, com os meus talentos eu quero te servir. Que você, enquanto cantar essa canção, se você foi desafiado por Deus a apresentar os seus dons e talentos e desenterrar alguns, enquanto cantarmos, vem à frente, nós vamos orar com você. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, mas
convidar você que quer ser um empreendedor no reino de Deus, para que você venha à frente. Fala: Senhor, aqui está a minha vida. Quero aproveitar melhor a minha família, os meus recursos, tudo que o Senhor me deu, os meus talentos. Vem à frente, vamos selar esse compromisso teu com o Senhor. O que você está fazendo com isso que Deus te confiou? Deus te chama, venha. E hoje, não espere o dia da prestação de contas para você ser chamado de servo mau e negligente. Que hoje você receba do Senhor esta palavra tão gostosa: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Pai, eu estou aqui com os meus irmãos e me coloco junto com eles. Porque às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem comodismo, tem tantas outras coisas. Mas nesta hora eu quero pedir que o Senhor, no nome de Jesus, possa mostrar a tua face e selar, fazer destes pés ligeiros, fazer dessas mãos operantes, desse raciocínio, dessa mente, pessoas empreendedoras, pessoas capacitadas, pessoas cheias do Senhor. Que o ano de 2026 seja um ano de empreendimento, um ano de vitória, de crescer, de prosperar em tudo que eles realizarem, porque o Senhor fará isso, porque aquilo que foi a nós confiado, devemos sempre levar isto com seriedade e com fidelidade. Assim nós abençoamos esses homens e mulheres em o nome do Senhor Jesus. E todo o teu povo diz amém. Pode voltar para o seu lugar, você pode se assentar.